Gente, eu tô no centro da cidade, atrás de mim, ó, tá o Paço Imperial, que eu vou contar a história depois. Tá o barulho dos sinos aqui, depois eu vou mostrar essa igreja fantástica, olha. Tô no Largo do Paço e eu espero que você consiga me ouvir, porque quem faz vídeo na rua é assim, não tem jeito, né? E eu vou falar hoje sobre o profeta Naum. Talvez você já saiba o que significa Cafarnaum, né? Mas será que você sabe o que significa Naum? Você sabe quem era o rei naquela época e qual foi o maior feito dele? Você sabe de qual império Nínive era a capital? Pois é. Fica comigo para descobrir essas respostas e muitas informações legais que você vai amar conhecer, eu tenho certeza. Eu vou começar te dizendo que nas minhas pesquisas eu descobri que nenhum historiador ou teólogo sabem dizer quem foi o profeta Naum, a não ser que ele era natural de Elcos, uma aldeia assim, de localização desconhecida, né? E alguns chegam até a falar que fica assim perto ali da Galileia, mas ninguém conseguiu comprovar nada até hoje. Então, eu vou deixar isso de lado, tá? E em relação ao nome dele, Naum, eu já vou te dizer de cara o que significa. Consolo. E foi essa a sua mensagem para o reino de Judá. Consolo. Naum, ele lembra a gente assim, Cafarnaum ou Quifarnaum, que é uma aldeia no Mar da Galileia, onde eu estive várias vezes nas minhas visitas a Israel e onde Jesus, Yeshua, passou grande parte do seu ministério. E o nome Cafarnaum, como eu já escrevi no meu livro, né, significa aldeia de Naum. Ou podemos dizer agora, já que sabemos que Naum é consolo, que é a vila do consolo, onde o Consolador viveu na casa de Pedro. Olha que bacana isso, né? Pois é. Naum viveu no tempo do bom rei Ezequias. E você sabe qual foi assim, uma das maiores realizações do rei Ezequias em Jerusalém? Eu vou te dizer. Foi um túnel que até hoje leva o seu nome. E você, quando você for a Israel, você pode visitar. Essa obra garantiu assim, de forma permanente o fornecimento de água para Jerusalém, quando Jerusalém estava sitiada pelo rei Senaqueribe, que era um rei assírio. Gente, eu tenho uma história fantástica para contar desse túnel. Eu assim, percorri ele com água no meu joelho. E fui sair, assim, quase meia hora andando, assim, numa escuridão total, num espaço que muitas vezes é preciso passar de lado, porque de frente não passa. E uma pessoa gorda, tipo assim, Jô Soares, que faleceu há pouco tempo, né? Ele ficaria entalado e não conseguiria ultrapassar aquele túnel que desemboca no tanque de Siloé. Uau, gente, olha. A entrada dele é pela cidade de Davi. Eu acho que eu vou postar nessa semana no meu TBT do meu Instagram algumas fotos de lá. Se você ainda não me segue, entra aqui, aperta esse xizinho aqui embaixo, dá uma olhada na descrição que eu sempre faço e eu coloco o meu Instagram, além de colocar várias coisas legais para você ler. E aí você vai poder me seguir e ver essas fotos desses lugares que eu já visitei. Mas vamos voltar para o profeta Naum. Senão, quem já me conhece sabe que eu viajo com essas aventuras, essas histórias para contar sobre Israel. Espero que fique legal esse vídeo, porque é muito barulho aqui, né? Mas vamos lá. O profeta Naum, ele falou para o povo de Nínive, que era a capital dos cruéis assírios, e para a nação de Judá. Isso era, assim, de certa forma, um conforto para o reino de Judá, né? Porque eles tinham visto o reino de Israel, que era lá em cima, o reino do norte, ser assim derrotado.
e as 10 tribos foram levadas para o cativeiro assírio, sofrendo assim com a crueldade daquele povo, né? E Naum, ele deve ter fugido do Reino do Sul e deve ter fixado residência lá perto, ou mesmo em Jerusalém, né? E Naum lembra no seu livro, né, que Deus é justo e que as nações más do mundo não vão escapar do juízo final, que está cada vez mais perto de nós, tá? E olha que quem viver, verá, hein? Nós podemos observar que, assim, em nenhum momento no livro, quando a gente lê, né, Naum mostra que ele está alegre com a queda iminente de Nínive, entendeu? Ele apenas situou esse acontecimento, assim, no contexto da teologia bíblica da justiça de Deus, né? Para quem não sabe, Nínive era a capital do Império Neo-Assírio, que estava no auge do seu poder. E a brutalidade dos assírios é assim uma coisa lendária, sabe? O tratamento que eles dispensaram a Israel e a Judá foi muito cruel, gente. E Nínive foi assim a mesma cidade que Jonas advertiu entre 100 e 150 anos antes. E eu falo dessas duas datas porque alguns historiadores falam, né, que foi há 100 anos atrás e outros falam que foi há 150 anos antes. Atrás não, antes de Naum. E de Jonas. E eles se arrependeram, jogaram pó e cinzas, como era costume na época, né? Mas o arrependimento deles não virou uma norma de conduta. E eles, assim, logo em seguida, continuaram assim no mesmo pecado que eles haviam se arrependido, né? Então, Deus levantou Naum e mandou decretar o seu juízo justo, porque os ninivitas tinham passado do limite, né? Ao desafiar a paciência e a misericórdia de Deus, né? E de modo assim deliberado e intencionalmente eles rejeitaram o Eterno de Israel. Quando você assim for ler o livro de Naum, logo depois de assistir esse meu resumo, tá? Eu quero te pedir para você assim prestar bastante atenção nos artifícios literários que Naum emprega, entendeu? E no estilo da escrita dele, porque é assim muito interessante. Ele chama a atenção para assim, as emoções intensas, né? Ele usa muitas figuras de linguagem e ele usa assim também as repetições de forma bastante eficaz, sabe? E faz assim várias perguntas retóricas, usando um vocabulário bastante rico, né? E o livro, a gente pode dizer que é um livro poético, né? O livro de Naum, tá? Ui, tá uma ventania aqui agora. E eu, como escritora, tô amando fazer esse levantamento também, assim, um levantamento literário, né? E você vai observar comigo 2 temas que são, assim, bem específicos, entendeu? Nos 3 únicos capítulos, porque o livro dele é pequenininho, o livro de Naum tem apenas 3 capítulos. Então, o primeiro tema é o julgamento, porque, assim, de acordo com o profeta, o instrumento de destruição de Nínive é o próprio Deus. Os ninivitas, eles deixaram de viver à luz do seu arrependimento interior, que foi, na verdade, um arrependimento transitório, entendeu? E Naum, ele utiliza, assim, o tema do guerreiro divino, a imagem de Deus como uma figura militar que guerreia contra aqueles que resistem a ele. Naum também ensina que Deus castiga aqueles que usam da violência, da idolatria, das práticas comerciais desumanas, que amam o materialismo e são cruéis, né? Já o segundo tema é a liberdade. A profecia de Naum anuncia o juízo com a intenção de trazer esperança ao povo de Judá, que tinha assim, sofrido maus tratos dos assírios por muitos anos, né?
E ele mostra que Deus se importa sim com o seu povo e que vai castigar todos aqueles que os maltrataram. Deus vai proteger, vai libertar da opressão e vai restabelecer o seu povo. Olha, quem viver verá, hein? Você conhece alguns detalhes sobre a cidade de Nínive? Sobre os habitantes que são os ninivitas? Será que você já estudou, já leu a respeito? Me conta. Bom, se você ficou assim em dúvida com a minha pergunta, se você sabe ou se você não sabe, não tem problema. Eu vou te contar. Olha, os assírios eram assim grandes guerreiros, cruéis, né? E muito violentos. E eles viviam assim em expedições de ataques contínuos. E eles acabaram construindo o império deles com espólio de outros povos. Você sabe o que significa espólio, né? Você sabe, né? Bom, se você não tem certeza do que é espólio, não tem problema. Eu vou te contar também, para você ficar assim bem tranquila. Espólios são bens, riquezas, legado, herança de uma pessoa ou de uma nação, tá? E os assírios, eles assim faziam de tudo para inspirar terror aos seus inimigos, né? Só para você ter assim uma ideia, né? A cidade de Nínive era considerada uma das mais importantes do Império Assírio. Ela tinha assim um muro de quase 13 quilômetros de comprimento, com 15 portas. E esse muro, ele era assim rodeado por um fosso de quase 46 metros de largura. E quando os invasores se aproximavam para atacar Nínive, que eram loucos, né? Imagina atacar esse povo, né? Eles preenchiam o fosso e eles tacavam pedras e flechas antes dos atacantes inimigos alcançarem o muro da cidade. Já deu para perceber como eles eram, né? E o leão era assim a imagem da Síria, porque ela era conhecida por sua brutalidade, né? A cidade de Nínive tinha assim muitas esculturas de leões espalhados e tinha também um grande número de parques e jardins, bastante assim irrigados. Eu acho que essa pode ser a razão de Naum mencionar as águas, que ele fala lá no capítulo 2, se não me engano, no versículo... Não me lembro. Eu vou prestar atenção e vou falar depois. Tem outra história também que eu li a respeito do rei assírio, Salmaneser III. Eu não sei se é assim que pronuncia, Salmaneser ou Salmaneser III. Que ele se gabava de ter erguido assim uma pirâmide de cabeças degoladas diante de uma cidade inimiga. Imagina, gente, esse orgulho, né? Para eles Outros reis assírios, sabe o que eles faziam? Eles pegavam os cadáveres dos inimigos e empilhavam e tacavam fogo como se fosse lenha nas portas das cidades derrotadas para queimar tudo. Olha que absurdo. E Deus usou os babilônios e os medos para destruir para sempre os ninivitas no ano de 612 a.C., como Naum profetizou. Além de Naum, outros profetas também profetizaram, né, contra Nínive, né, como Sofonias, por exemplo. E ele disse, né, ele estenderá a mão contra o norte, destruirá a Síria, deixando assim a Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. Foi perfeito, né? Eu não me lembro onde Sofonias escreveu isso, mas eu vou procurar. Outro também foi o profeta Ezequiel, que eu adoro, que a gente também vai fazer o estudo dele, tá? E Ezequiel disse: a Síria está ali com todo o seu exército, ela está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos, de todos os que caíram à espada. Seus túmulos estão nas profundezas e o seu exército jaz ao redor do seu túmulo. Todos que haviam espalhado pavor na terra dos viventes estão mortos, caídos à espada. Uau! Eu também não me lembro, eu sei que foi lá no capítulo 32,
Mas, gente, como você já sabe, quem me acompanha aqui no canal, sabe que todo estudo que eu faço, quando eu cito outros livros, eu deixo aqui embaixo na descrição, nas citações bíblicas, para você poder abrir a sua Bíblia, ler, refletir, porque isso é muito importante para o nosso crescimento, porque a gente vai juntando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Lembra da ideia? Essa junção é que mostra e faz todo esse quebra-cabeça virar uma grande história. E eles eram, assim, pessoas muito cruéis, né, como eu já falei, e tinha atrocidades contra os civis, né, que eram muito comuns no mundo antigo. As crianças eram assassinadas. Os líderes das terras que eles invadiam eram, assim, postos em grilhões, entendeu? E sortes eram lançadas para determinar quem seriam os prisioneiros de guerra que seriam levados para o exílio e quem seriam estabelecidos em outras terras. Era assim um verdadeiro terror, as maldades e a maneira como eles transportavam as pessoas, sabe? Era assim deprimente, entendeu? E a profecia de Naum não foi assim para um novo arrependimento, não, como aconteceu na época de Jonas, mas para uma declaração de uma condenação certa e definitiva. Naum falava assim: o seu nome será extirpado, Deus irá cavar a sua sepultura. Pois é, imagina ser profeta, boca de Deus naquela época. Ui! Isso, porque com Deus não se brinca, né, gente? A destruição de Nínive foi tão completa que a cidade foi dizimada e jamais foi reconstruída. Alguns séculos depois, ela estava totalmente coberta com areia, que assim, levada pelo vento, né, sem deixar nenhum rastro, entendeu? Exceto o monte, que é conhecido como Tel Cuiujique, mais ou menos assim, entendeu? Conhecido como Monte de Muitas Ovelhas, que está lá no capítulo 3 do livro de Naum, se não me engano, no versículo 19. Vamos ver. Isso tudo, gente, aconteceu porque Nínive foi pesada na balança de Deus e achada em falta. Hoje, com o trabalho assim, sensacional dos arqueólogos, escavando esses lugares e comprovando a palavra da Bíblia com seus achados, eles descobriram parte do palácio que cobria assim grandes espaços de quarteirões, e as paredes eram esculpidas com relevos que descrevem a façanha do famoso rei Senaqueribe. Naum falou sobre essa destruição anos antes disso acontecer, como um profeta de Deus, né? E hoje eu faço esse vídeo aqui diretamente do centro da cidade do Rio de Janeiro, dos meus estudos, das minhas pesquisas para você, para comprovar esses fatos históricos. Porque o juiz, o nosso juiz verdadeiro, que é soberano, não é esse que a gente está vendo por aí, com capa preta, entendeu? Com ativismo político, querendo mandar e desmandar nossa nação, querendo desonrar, querendo não, desonrando a nossa Constituição. Não são esses, mas eu estou falando do verdadeiro juiz, o eterno de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que fez tudo acontecer conforme a sua palavra. E hoje, quem ama viajar como eu, né, vai encontrar Nínive, a grande cidade do passado, totalmente em ruínas, como um sítio assim, para os arqueólogos, né, escavarem. Uau! Quando a gente lê livros assim, eu sei que não é nada fácil pensar num Deus de ira, sabe? É muito mais fácil, muito mais legal a gente pensar num Deus de amor, como todo mundo fala, né? Deus é amor, sim, Deus é amor. Mas a gente não pode esquecer que tanto a ira quanto o amor são atributos de Deus, porque Deus odeia o pecado e sobre ele fará cair todo o seu juízo, porque a balança de Deus é fiel. E tudo o que ele pode fazer com uma nação arrogante e rebelde
é destruí-la. Foi assim também com Sodoma, Gomorra, por causa da sua maldade, pecado, né? Foi assim também com a Babilônia. Caiu a Babilônia. A lei de Deus é a lei da semeadura. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Nínive simboliza todas as nações que se voltam contra o Senhor, contra o povo de Deus. Em nossos dias, a gente está vendo assim, nações que depositam sua força nos homens, no seu poder, na ciência, nas máquinas, na internet, no 5G e daí por diante, né? Nas suas canetas Mont Blanc, né? Na sua sabedoria intelectual, e desprezam totalmente o Criador. Esquecem de que não é por força nem pelo poder, mas pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Ai, gente, quem escreveu isso que eu acabei de falar, eu acho que foi Zacarias. Eu vou dar um Google para saber qual foi o capítulo e versículo, escrevi aqui na descrição para vocês, mas eu acho que foi Zacarias, tá? As pessoas e as nações que deliberadamente rejeitam a Deus, escolhem a sua própria ruína. Fica ligado, hein? Porque só existe um caminho, uma verdade e uma vida. E só através de Jesus você chegará ao Pai. Foi Ele quem disse isso. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, vou entrar aqui no Paço Imperial. Vou fazer um vídeo depois para você ver. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, deixa o seu like, aperta o sininho, aperta aqui, ó. Se inscreva, siga todas. Essa já é a semana, já é a 33ª semana, gente. 33, Idade de Cristo. E se você está gostando do meu conteúdo, compartilha com quem você ama. Escreva isso aqui para mim publicamente. Eu quero saber, te conhecer. Ouse. Faça a mim o que você gostaria que fizessem a você, se o canal fosse você, se fosse você que estivesse aqui transbordando, compartilhando o seu conhecimento. Isso também é bíblico, sabia? Sabe onde é que isso se encontra? Não sabe? Eu vou te contar. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12. 7 e 12, números assim, bem proféticos na Bíblia, né? É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Olha só de onde eu estou me aproximando. Uau! Paço Imperial. Vou fazer uma visita aqui e depois eu vou fazer um vídeo. Beijo, tchau!